do Parque São Jorge. São 3 terrenos, 3 matrículas, tem um que foi dado como garantia também, como uma segunda opção. Já foi desmentida essa matéria, tanto pela Caixa como pelo Corinthians, não tem nada disso. Tivemos ontem reunido com a Caixa, começamos já as renegociações. O Estado custou 985 milhões, se você vai corrigir em um ano os juros, 2 anos maior, 3 anos maior. Então o Estado hoje está em torno de 1.170 bi, contando com juros, com tudo. Flavinho, faz sua pergunta para o Andrés. Boa tarde, Andrés. Não sei se essa pergunta foi feita para você na coletiva, mas eu tenho falado bastante do assunto e gostaria que você esclarecesse. Você, por acaso, vai renunciar ao seu cargo de deputado federal para exercer o cargo de presidente do Corinthians? Caso não venha a fazê-lo, o que você tem a dizer aos eleitores que o elegeram para ser deputado federal e não para ser presidente do Corinthians? Bom, primeiro eu pedi desculpa àqueles que votaram em mim, mas na vida a gente tem que ter opções, a gente tem que tomar decisões. Hoje, a semana não vou poder ir para Brasília, mas na semana que vem, ou até o Carnaval, eu irei para Brasília, vou pedir licença no máximo tempo possível sem remuneração. Como é que é essa licença sem remuneração? Você desmancha o seu gabinete, você dispensa Desculpa, não ouvi. Como é que funciona essa licença sem remuneração na Câmara dos Deputados? Você desmonta o seu gabinete, você... Não, qualquer deputado... Pode falar. Se eu pedir licença de mais se eu pedir licença de mais de 100 dias, assume o suplente, e vai assumir o suplente, ele vai montar o gabinete dele e vai fazer como ele achar que pode fazer. Mas você vai pedir licença de 100 dias ou você vai de novo, renovando? Flavinho, eu já falei para você que eu vou pedir licença. Flavinho, eu já falei que eu vou pedir licença o máximo tempo que eu puder. Ô, Andrés... Até o final do meu mandato, se puder, eu peço licença até o final do mandato. Andrés, o Oswaldo Pascoal vai te fazer uma pergunta. Andrés, claro que todos ficam voltados aí para a situação do Corinthians nesse momento. Você se depara não só com a dívida do estádio, mas também com a reorganização financeira do clube. Como é que você está recebendo o Corinthians financeira e economicamente? Porque existe uma diferença. A parte econômica é do dia a dia, aquilo que você tem que saldar. Economicamente é aquilo que você tem, você pode na frente visualizar. Como é que você recebe o Corinthians com quase 450 milhões de dívida? Como é que você recebe o Corinthians nesse momento? 350. 350. Como é que você enquadra 350, tudo isso? 350, isso, mano. Como é que você enquadra tudo isso para a sua Não, gestão? A dívida do Corinthians 350, quase 200 milhões, é Profut, tá? E para pagar em 20, 25 anos. Então, é muito mais aceitável. O problema realmente, como a maioria dos clubes, é o fluxo de caixa do dia a dia. Nós estamos com dificuldade do clube do caixa do dia a dia. Já começamos a trabalhar em cima disso aí para tentar amenizar e melhorar o mais rápido possível. Peguei muito melhor do que quando eu peguei a primeira vez e não tão bom como eu achei que poderia ter pego. Ô, Andrés, quem vai te fazer uma pergunta aqui é um cara... Você já tentou contratar esse cara alguma vez na vida e não conseguiu? O Zinho vai te fazer uma pergunta. Tudo bom, Andrés? Tudo bem, Zinho? Prazer falar contigo novamente, irmão. Também, meu parceiro. Eu queria te parabenizar, né? Fiquei muito feliz aí com a sua eleição, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste e preocupado, porque eu estava acompanhando ali, né, os canais Fox Sports, quando vi aquelas cenas lamentáveis, né? Já foi citada por você aqui. A minha pergunta é o seguinte, aqueles, como você falou, os 7, 8, eu acho que até tinha mais, que invadiram ali, eles eram sócios? Ah, não, são só torcedores. Por que eles estavam ali dentro? Como eles conseguiram entrar ali? E se vocês já conseguiram identificar esses vândalos e qual atitude vai ser tomada com eles? E se o Corinthians vai fazer um boletim de ocorrência contra eles? O Corinthians já fez o boletim de ocorrência, o Corinthians vai tomar as atitudes de alguns que eram sócios e os outros, autoridades públicas da cidade, vão tomar autoridade. Já tem as imagens não só dos vídeos das televisões, mas também da interna do clube. Como era uma festa festiva, todo ano no Corinthians, quando é eleição, abre os portões, porque muitos sócios que não frequentam o clube vêm votar e trazem a família, e muitos são remidos, então ficava um negócio meio difícil para contar. Todo ano foi feito isso. Mas independente se tivesse aberto ou não, eles iam entrar e iam invadir. Infelizmente, não foi a primeira vez, mas espero que seja a última. Andrés, o Facincani vai te fazer uma pergunta. Bom, Andrés, prazer mais uma vez falar contigo. A questão é ainda em relação a essa história toda de arena, tudo.
a grande preocupação, talvez, de todo mundo seja encontrar uma solução mediante essa crise financeira que você cita, que foi o grande estopim. Por enquanto, essa dívida está com muita dificuldade de ser paga. Eu queria que você falasse em relação à engenharia financeira que foi feita anteriormente na sua gestão e até que ponto que você se sente numa, não obrigatoriedade, mas com algum tipo de parcela de culpa de uma dívida que hoje tornou uma proporção muito maior daquela que era proposta, daquela que era, inclusive, colocada em prática. O que você faria hoje de diferente e qual vai ser a grande solução master para que isso se resolva? Você está enganado. O Corinthians fez um estádio para 350, 400 milhões. Felizmente ou infelizmente, o prefeito de São Paulo na época e o governador pediram, exigiram, cobraram para ser Copa do Mundo. E nós viramos o estádio Copa do Mundo, que é aí que virou os 820 de primeiro e depois virou 980, porque teve um aumento do overlay 100 milhões que a prefeitura tinha assinado que ia pagar e não pagou. O CID, que levou 4 anos para monetizar os CIDs que nós começamos a vender agora. Então, se você pegar 1.200, vamos arredondar, e você tem quase 480, 490 milhões de CID, 45% da dívida já abate. Nós vamos trabalhar arduamente. Foi o Luiz Paulo Rosenberg que fez a parte financeira, a Machado Meg que fez a parte jurídica junto do Corinthians, eu junto, e nós vamos terminar esse imbróglio da melhor maneira possível para todas as partes. Andrés, o Luiz Paulo Rosenberg está de volta com você, né? O que deve ter de novo um marketing um pouco mais agressivo, porque o Luiz Paulo é um cara agressivo, né? Agressivo que eu digo, atuando no mercado. E uma dúvida contigo. Ronaldo Fenômeno, que é seu grande amigo, seu grande parceiro, que até no Aqui com o Benja você disse que o Ronaldo ajudou a mudar a história do Corinthians. O Ronaldo vai ter alguma função específica? Ou ele vai ser uma agência? Ou ele vai trazer patrocínios para o Corinthians? Tem algo, Andrés? Não, o Ronaldo sempre esteve próximo do Corinthians. Vai de você como presidente, o seu marketing fazer atividades, fazer projetos, que ele possa se enquadrar nisso, ele pode ajudar nisso. Nós não podemos abrir mão do Ronaldo, ele abre as portas no mundo todo e vamos usar e abusar da boa vontade dele com o Corinthians para conquistar o mercado em muitas coisas. O Andrés, é o Surmani de novo, ainda sobre a pergunta que o Flavinho fez para você a respeito do seu mandato como deputado. O Romeu Tuma Filho esteve aqui conosco, acho que foi na última sexta-feira, e falou que não existe licença sem remuneração. Toda licença é remunerada. Ele disse isso. Então eu te pergunto... Não é verdade. Não é verdade? Ele está enganado? Está enganado. Então, deixa eu aproveitar e perguntar. Já que você pretende... E se eu não tiver que pedir... E se for diferente disso, eu renuncio, mas eu tenho certeza, já me falei com a CCJ na Câmara, eu posso pedir o tempo que eu quiser de licença, sem remuneração. Já que você não vai trabalhar mesmo como deputado, já que você pretende pedir licença, Andrés, por que você simplesmente não renuncia para essas dúvidas não pairarem no ar? Você desculpa eu estar insistindo nesse assunto, porque eu realmente... Não, mas você insiste muito com a minha pergunta, eu respondo e você insiste. Não, mas eu estou te fazendo uma pergunta diferente agora. Já que você não pretende mais exercer o cargo de deputado, por que você simplesmente não renuncia e ponto? Não dá para torcer, por favor. Porque eu acho que renunciar é muito mais falta de respeito quem votou em mim e de falta de respeito com a Câmara dos Deputados. Então, eu licenciando, entra um suplente e ele toca a vida como achar melhor. O Andrés Pascoal de novo, o árbitro de vídeo não passou porque os clubes teriam que gastar? Ou porque... Benja, tem que terminar. Eu posso fazer, deixa eu acabar a sua pergunta. Termina, Pascoal, termina. Árbitro de vídeo não passou porque a CBF queria dividir os custos com os clubes ou porque os clubes não queriam mesmo, Andrés? Não, primeiro que a CBF não queria dividir os custos, a CBF queria cobrar dos clubes 100%. Mas o Corinthians, eu pessoalmente votei contra, porque as próprias pessoas que estavam explicando não tinham ainda a padronização como seria num jogo de futebol no mundo o árbitro de vídeo. Existe muitas dúvidas ainda, existe muitas coisas que um é de um jeito, outro é de outro. Então, eu acho que esse ano, fazendo o teste na Copa do Brasil, a Europa já em alguns campeonatos já também fazendo, eu entendo que a FIFA e a IFAB vão poder determinar as regras a partir do ano que vem. Aí sim a gente vai participar. Andrés, a saideira, Andrés. A última, Andrés. Eu sei que você vai almoçar, você tá aí, você tá até com cara de bravo. Calma, Andrés, a última. Antes fosse. A última, Andrés. Você tá muito emborrado no ar, Andrés. Pô, você tá muito sisudo, ó. Existe a possibilidade... Eu não, eu tô Andrés,
Andrés, paz e amor. Existe, Andrés, a possibilidade, você teria o interesse de trazer o Guerreiro de volta para o Corinthians ou isso é papo furado? Todo grande jogador interessa, mas não tem nada com o Guerreiro até esse momento. E é que começa, ele está com algum problema no Flamengo e começa. Nós não podemos esquecer que nós jogamos na América do Sul e queremos pagar salário de Europa para alguns jogadores. Isso é impossível. Obrigado, presidente. Obrigado mesmo, hein? Um abraço. Olha, Benja, aqui durante a entrevista coletiva surgiu o nome também de Luiz Fabiano, que estaria de mudança para São Paulo. Gudrian, foi bem aí, Gudrian. Parabéns aí pro Gudrian, pegou o Andrés. O Andrés tá muito sisudo, né? O Andrés tá muito sisudo. Você quer o quê? Pega um clube com 1 bilhão de 200 de dívida. Obrigado. Eu sei. O que só me chama a atenção, Benja, é quando ele disse que as pessoas se enganam quando falam da dívida e etc e tal, de que não é bem assim, que o estádio custou tanto, depois ficou quanto. Porque a prefeitura, porque o fulano exigiu que o estádio fosse de Copa. Então por que o Corinthians não falou não? Né? Se o Corinthians fez um planejamento de um estádio que inicialmente custaria cerca de 450 milhões e era um estádio de futebol, um estádio do Corinthians, né? Que era o sonho do Corinthians ter um estádio do Corinthians. E aí vem a prefeitura, não, porque para sair o estádio então tem que ser de Copa, tem que ser... Então por que o Corinthians não falou não? Já sabendo que essa dívida seria estendida. Então, se for para custar 600, 700, não. Então, gente, desculpa, não dá para fazer o projeto agora.